Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 95 Podcast. Eu me chamo Davidson Leopoldino e seja muito bem-vindo a um dos quadros que vocês são apaixonados, que vocês gostam pra caramba. Quadro, minha gente, que edifica de verdade. Sejam bem-vindos a mais um Testemunha aqui na 95. Desde já, muito obrigado por você abrir as portas da sua casa, não sei, abrir o fone do seu celular, no seu trabalho, no trânsito, onde quer que você esteja, para estar ouvindo aqui um pouco de uma história que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida, meu amado. Então, hoje, quem está aqui conosco? Pastor Carlos. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Se apresente aí para a nossa turma. A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Carlos Hamilton, Ministério Vida na Palavra. Estou aqui com o Davidson no 95 Podcast. Já grato, honrado pelo convite. Amém. E estou aqui à disposição do Pai, do Filho e do Espírito Santo para falar aquilo que Deus permitiu falar, passar, né? Muito jovem, muito cedo na minha vida, e creio que vai edificar aí as vidas de quem está nos acompanhando. Aleluia, glória a Deus, gente. Minha gente, para eu não acabar me estendendo muito aqui, quero pedir uma coisinha pra vocês, tá? Se tu já é crente, varão, se tu é crente, sabe uma forma de você dizer pro YouTube que você é crente? Dando like. Você dando like. Você dando like em coisa de crente, porque quando você curte coisa de crente, o YouTube fala, esse cara é crente, e aí eu vou começar a mandar coisa de crente pra ele. Bora dar like. Então, pra você que é crente, você já deixa aquele gostei muito legal, que isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, pessoal. As nossas redes sociais da 95 e do Pastor vão estar também aqui na descrição, então fica ligado, tá bom? E uma coisa muito importante, durante a nossa gravação, pessoal, vai ficar aparecendo aqui alguns QR Codes. O primeiro QR Code, ele vai estar aparecendo aqui agora, tá? Desse lado de cá. E esse QR Code, pessoal, vai te direcionar para você fazer uma oferta para a 95. Davidson, de que maneira eu consigo apoiar o trabalho da 95? O primeiro, orando, ora, varão. Ora, que se só de você orar por esse trabalho aqui, meu Deus do céu, eu tenho certeza que portas já são abertas pelas as orações de vocês. A outra forma é, eu já falei, você dando like, você compartilhando, nos seguindo nas redes sociais, e a outra forma é sendo mantenedor desse trabalho. Somos completamente independentes, o que isso quer dizer? Que não temos empresas, igrejas, patrocinadores fixos que mantêm esse trabalho. Então, nós precisamos primeiramente de Deus e segundo, da sua ajuda. Graças a Papai do Céu, muita coisa que já vem melhorando e isso através das mãos de vocês que são muito solidários com a gente, amém? Então, esse vai ser o primeiro QR Code. Qual o segundo QR Code, Davidson? Casa do Julgamento 2025, meus amados, vai estar aparecendo do lado de cá. Então, Casa do Julgamento, vai-te embora, faz a tua inscrição para a edição 2025. Ah, eu já fui, vai de novo. Ah, eu já fui, sei lá, você vai levar mais alguém. Quero ver você levando uma caravana de pessoas para a Casa do Julgamento. Então, lê aqui esse QR Code, aqui na descrição também vai estar o link do site para você fazer a inscrição. Beleza? Então, conto com vocês, vai estar aparecendo aqui durante a nossa gravação, durante o nosso papo. Então, não esquece não. Beleza? Pastor, sem mais delongas, esse podcast promete ser muito... Olha, o senhor passou um resumo pra gente. Meu Deus. Pessoal, contando um pouquinho aqui de como funciona a 95. Quando a gente recebe alguma recomendação, eu peço, varão ou varoa, manda um áudiozinho pra gente explicando e tal. O pastor mandou um dos áudios mais completos. Não, mas foi bom, pastor. Mas o pastor mandou um áudiozinho, gente, muito legal, de apenas 15 minutos. Apenas? De 15 minutos pra gente contando a história. Eu falei, rapaz... O pastor Carlos precisa ir lá, ele precisa contar essa história para as pessoas. Então, minha gente, eu já digo, eu já sei um pouquinho da história, né? Não posso dar spoiler, mas esperem algo forte da parte de Deus. Então, eu peço a vocês, se você puder se concentrar só nesse podcast, agora se concentra, tá? Davidson, eu estou dirigindo. Então, meu amado, continua mantendo tua atenção no trânsito, mas dá um pouco de atenção a isso que a gente vai estar conversando aqui hoje. Estou no meu trabalho, então, meu irmão, bota o segundo fone de ouvido, tá? Se ninguém for reclamar com você, e vamos se concentrar. Porque eu acredito que o que tem para ser contado hoje aqui, ele pode impactar a sua vida. Amém? Amém. Pastor, então, a palavra está com o Senhor. Amém? Então, Davidson, eu sou nascido em 91, não é? 1991, tenho 33 anos. Ah, você é novo pra caramba. Tenho 33 anos, mas eu penso que pela minha experiência de vida, eu me sinto com quase 50. Meu Deus. Porque assim, vivi coisas que eu sinto com jovens da minha idade e eles não passaram, né? E me lembro de um tempo que Deus me falava
que iria me amadurecer rápido para uma finalidade, né? Então, hoje, quando eu olho assim os acontecimentos de minha vida e digo, meu Deus, não é? Por que foi tão rápido, foi tão profundo o que aconteceu comigo? E lembro que Deus uma vez me falou que me amadureceria rápido para uma finalidade. Então, hoje, como pastor, eu me sento com pessoas de mais idade do que eu e, às vezes, eu fico assustado por entender que, às vezes, se tem mais idade, mas não tem uma experiência, uma vivência, Uma né? E bagagem, como né? pastor, eu entendo que Deus me permitiu viver aquilo ali para hoje estar à frente de uma obra, conduzindo um povo, entendeu? Então, é isso. Talvez a gente tenha falado de questões aqui que alguém vai dizer, puxa vida, mas ele viveu isso tudo em 33 anos. Vivi. E estou aqui Deus. para contar. Hoje, né? Também, se não tivesse vivido, também não estava nem aqui. É verdade, é verdade. Esse podcast não estaria É, acontecendo. Então, pastor, eu acho que vai ser interessante a gente fazer uma cronologia. Então, como é que começou ali a sua história? Qual é a sua origem? De onde o senhor veio? sim. E a gente vai construindo aí até o momento do encontro com Jesus. Bora lá. Eu nasci em Recife, sou recifense, e em um lar não evangélico. Meus pais não serviam ao Senhor, né? Minha mãe católica romana, né? Meu pai acreditava em Deus, eu acredito que ele acreditava em Deus, mas não seguia nenhuma fé, né? Do jeito dele. E cresci em um lar totalmente fora dos padrões em todos os sentidos que você puder pensar. Eu via uma mãe que ela procurava Deus, porque o seu casamento estava desestruturado, né? Então ela ia para a igreja, fazia acho que as novenas, as rezas, atrás de um fim, né? E um pai que era alcoólatra. Meu pai era um homem próspero, minha mãe também, financeiramente falando, né? Viviam bem, minha mãe é policial militar, hoje na reserva, e meu pai ele era da área de construção civil. Mas eu me lembro de um tempo muito pouco que depois ele ficou desempregado e eu acho que ele foi se desestruturando financeiramente falando e mergulhou no alcoolismo. E foi aí que começou os conflitos dentro de minha casa, né? Minha mãe pegava uma rotina de trabalho muito pesada. Ela trabalhava no Copom, não sei se você lembra do Copom, é o antigo, é o atual 190. Ela trabalhava no 190 da Polícia Militar. E às vezes, porque meu pai me levava aos bares, ela tinha que me levar para o Copom, que era o telemarketing da Polícia Militar, que recebe a demanda, né, para mandar viatura. Eu me lembro que muitas vezes eu dormia no colo dela, enquanto ela estava trabalhando, porque ela não podia contar com o marido, né, na ajuda do marido. Então, vejo um homem desempregado dentro de casa e uma mulher se virando nos 30 com um filho pequeno e ela não poder, não ter o apoio, né? Algumas pessoas diziam assim, deixa, abandona, pega esse homem, joga fora, tu não depende dele para nada, mas eu acredito que ela amava, né? Tinha um amor. E os lapsos que eu tenho na minha mente era dos votos que ele fazia de melhorar, né? E nesses votos ele tinha as recaídas. E nas recaídas, quando eu acho que ela confiava que ele iria melhorar, me deixava com ele ali, né? Ele me levava para os bares. Eu escutava muita coisa, né? Tudo que você puder imaginar de impureza sexual, né? Eu escutava. Você tinha quantos anos, pastor, nessa época aí? Eu acho que eu tinha 6 anos, 7 anos. Nossa, meu Escutava muita Deus. coisa, falava muita coisa de minha mãe, de mulheres que passavam e tal. Pessoas ali do bairro da Iputinga, que eu nasci no bairro da Iputinga, conhecem muito bem meu pai, ele era muito popular no bairro e sabe da personalidade que estou falando, né? Vizinhos testemunharam cenas de agressão de minha mãe para com ele. Veja, minha mãe, como policial, tinha arma, porte de arma em casa, e as pessoas aconselhavam ela, pega a arma e atira na cabeça dele. E ela diz hoje, não é, que muitas vezes ela olhou para a arma e disse, vou matá-lo. Mas tinha uma criança ali, acho que ela, né? Eu penso que se isso acontecesse na minha frente, eu teria mais problemas psicológicos do que já tive. Porque depois eu tive acompanhamento psicológico, né? Ela me levou para conversar com psicólogos e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não foi diagnosticado nenhum distúrbio. Mas foram coisas muito sérias. Eu presenciei agressões físicas e verbais, né? A ponto de minha mãe chegar a separar-se. E quando ela separou dele, ela já estava com a minha irmã, hoje Rebeca, já tinha nascido. A gente disse assim, foi a melhor coisa que aconteceu. O pai ir embora, né? Foi a melhor coisa que aconteceu. A separação se deu da seguinte maneira. Ela foi a um orelhão, ligou para o 190, ela falou, se apresentou como policial. Eu acho que não chegou nem a 10 minutos, chegou uma viatura na nossa casa.
algemou ele estava com um facão atrás da porta para matá-la, né? E algemou ele, e quando eu vi meu pai saindo de casa algemado, eu disse, graças a Deus. Eu estava na casa de uma vizinha, a vizinha me puxou, eu e minha irmã, né, pra gente não presenciar, mas a gente viu tudo, eu escutei gritos, escutei muita coisa, mas quando eu vi ele saindo de casa algemado, eu disse, graças a Deus, agora a gente vai ter paz, né? Que paz. Que quando a polícia deixou ele, acho que numa esquina próxima, porque ele não foi preso, mas deixou ele numa esquina próxima, a gente já estava com as portas fechadas, ele voltou. E a minha mãe, quando abriu a porta, ele já foi lá para dar um soco, né, no rosto dela. E a gente presenciou aquilo ali. Os vizinhos acudiram a gente, levou ele para casa de outra prima que morava em outra rua, e ali ele dormiu para ir para casa dele em Recife. A gente já morava em Pão Amarelo, né? E ele voltou para Recife e tal. E aí a minha mãe, por questão de segurança, achou melhor ir para o interior. São Vicente Ferrer, é a cidade da mãe dela, né? Meus avós moravam lá, meus avós. E ela pediu transferência, tal, a polícia militar deu todo apoio e fomos, se mudamos para lá. Também foi a melhor coisa que aconteceu na vida da gente, porque a gente ficava aqui assustado, ela ia trabalhar assustada, e a gente achava que ele ia chegar, ia, né? E fomos embora. Eu me lembro que já no interior, nós estávamos morando há uma semana ou 15 dias, meu pai chegou lá. Eu não conhecia Jesus ainda, ele chegou. E sabe aqueles pintinhos que se compra em feira? Eu sei, Aqueles pintinhos. Ele pequenininho. chegou com 2 pintinhos numa caixa de sapato. Ele desceu nesse ônibus da 1002. Eu estava na feira, foi um sábado. E quando eu vi o meu pai descendo do ônibus da 1002, eu disse, acabou-se. Ele veio, vai ficar aqui e a gente perdeu a paz, né? Mas eu vi ele segurando uma caixa. Eu estava na feira, eu ajudava meu avô na feira, eu levava meu avô já doente. E eu disse, pai, o que o senhor está fazendo aqui? Ele fez, vim conversar com sua mãe, a gente vai voltar. E eu disse, Deus, isso não pode acontecer. A gente está vivendo um sonho aqui, né? E ele disse, olha, o que eu trouxe para você foi, para você e para sua irmã, 2 pintinhos. Quando eu olhei aquilo ali, eu não consegui sentir amor, sentimento, sabe? Eu sentia que existia mágoa no meu coração, existia um ódio. E eu percebi que ele estava se esforçando para tentar, não é? Eu disse, não, alguma coisa não está certa. Ele é meu pai, mas eu sabia que ele também tinha o lado dele ruim e se a gente abrisse o coração, ele podia de novo nos degolar, né? Mas a minha mãe amava ele e eu sei que naquele dia em que ele esteve lá, ela ficou muito feliz, né? E eles tiveram momentos, né, lá em nossa casa e eu e minha irmã ficamos, minha irmã muito pequena, mas ficamos amedrontados porque tudo ia voltar de novo. Mas alguma coisa aconteceu, eu não lembro o quê, e ele precisou voltar para Recife. Eu fazia catecismo nessa época. E as aulas do catecismo, os dogmas católicos, não entrava eu queria mais, sabe? Eu tinha uma sede pela palavra, eu via minha mãe lendo a Bíblia, eu queria entender aquilo ali, eu queria me satisfazer na palavra e não entendia nada que me davam naquela aula. E uma vizinha nossa, a irmã Cecília, pessoal de São Vicente Ferrer que vai nos assistir, vai lembrar muito bem da irmã Cecília. A irmã Cecília, ela estava sentada na porta de casa, numa calçada, lendo a Bíblia, muito costume do pessoal do interior, né? Lendo a Bíblia, uma tardezinha. Eu tinha acabado de sair daquele catecismo e eu disse, não, eu não consigo entender, não dá, não consigo, não sou incentivado a ir para esse lugar, meu Deus. E aí perguntei a Dona Cecília, a senhora me ajuda a entender ao menos o que é livro, capítulo, versículo, eu preciso decifrar esses códigos secretos aí. Eu sei que há uma água nessa fonte que eu preciso tomar, mas eu tenho sede por isso aí. E ela fez, sente aqui, meu filho, sente aqui do meu lado, tá com tempo, eu fiz estolas. Olha, aqui ela foi me ensinar, né? Eu quero capítulo, versículo. Tiver dificuldade, vá no índice e tal. Ah, eu disse, a Bíblia da minha mãe é católica, eu pensava que era diferente, né? Há diferenças nos livros, né? Mas ela fez a mesma coisa. Você vai no índice e você encontra os livros. Eu fiz, amém. Ela fez, eu posso fazer um convite? Digas, amanhã você pode ir para o culto comigo? Eu fiz, acho que não, minha mãe não vai permitir. A minha família é muito católica, né? Meus vizinhos aqui em Recife, da nossa casa aqui, já haviam me levado para igrejas, mas era escola dominical, eu gostava de ir, porque tinha um biscoitinho feito esse para a gente comer, não era aqueles biscoitos sortidos, eu gostava de ir. E pontos de pregações, assim, minha mente lembra de coisas, mas eu era muito novo. E eu acho que ela não vai permitir, ela fez, eu me responsabilizo. 6h30, esteja aqui amanhã para a gente ir para o culto, né? E eu, ok.
Cheguei às 6, 6h10. Bem magrinho, mais magro do que eu sou, só tinha cabeça, né? Todo desengonçado. Cheguei lá, chamei a dona Cecília. Ela já, meu filho, vamos tomar um café? Eu fiz, não, já tomei café, né? E fui. A igreja era pequenininha, era uma pequena garagenzinha, igreja congregacional, ficava no bairro da Coab, do lado do antigo fórum. Tô falando assim porque eu sei que o pessoal do interior, né, vai lembrar. E lá foi feito um culto, poucas pessoas, tinham muitos, a quantidade que tinha era de ancião, pastor da igreja, e eu ouvindo a palavra de Deus, e algo me tocou ali para orar pelo meu pai. E aquela... Sabe quando Deus fala aí há um incômodo? Sim. Sabe? Aquele Oh. aquele incômodo. Seu pai, amor, perdão. Eu era muito novo para pensar nisso. Pela idade, né? Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. Eu era muito novo para estar com esse... Sabe? Hoje eu entendo que era a voz de Deus. Mas eu digo, não. E aí, terminou o culto e não houve o apelo. Já saindo do culto, eu perguntei assim para a dona Cília, que não faz convite para perguntar quem quer ser crente. Ela fez, faz, mas o pastor esqueceu. A dona Cília era uma velhinha, sabe? Era senhorinha. Aí ela voltou assim, ela toda engelhadinha, ela voltou assim comigo. Aí fez, pastor, o senhor esqueceu de fazer o apelo e essa criança quer aceitar Jesus. E eu me lembro, Davidson, né? O olhar do pastor, que não foi aquele olhar de credibilidade. Ele olhou assim, disse, amém, vem aqui na frente. Hoje, eu como pastor, sabe, quando eu vejo uma criança, um adolescente, um jovem que vem à frente para aceitar Jesus, eu faço questão de fazer aquela oração fervorosa, porque eu entendo que há um investimento divino ali, não é uma história por trás, a gente nunca sabe o que está ali por trás, né? Mas aquele pastor não foi, ele fez aquela oração, Deus firme os passos, amém, amém, e eu fui embora. Só que ali era já Deus investindo em mim, né? Aleluia. E quando eu saí, eu comecei a escrever a Bíblia. Eu comecei a pegar de Gênesis, fui escrevendo o capítulo 1 todo de Gênesis em um caderno que eu tinha. Eu lembro que eu consegui escrever até números. Eu tenho esse caderno guardado até hoje, de Gênesis a números que eu consegui. A minha vontade era escrever a Bíblia toda. Uma época em que a gente não tinha WhatsApp, não tinha computador, televisão, né? Então, a gente ia no interior brabo, a gente ia escrever. Então, vamos lá, escrever. Minha mãe tem uma criação de galinha, e eu me lembro que eu fazia cultos para essas galinhas. Eu fazia programa de rádio, porque eu sou radialista, né? Eu fazia programa de rádio para essas galinhas, entrevistava as galinhas, e também o programa de rádio era da igreja, na minha brincadeira, né? Testemunho das galinhas, as galinhas deixavam uma palavra, e tinha o culto das galinhas dentro do galinheiro. Mas não era nada, sabe, com vontade de ser pastor, nada. Era tudo daquela novidade que eu estava vivendo, aquela sede de Deus, entendeu? E falava coisa com coisa, eu me lembro. E o tempo passou, eu acho que eu fiquei nessa igreja por um mês. E lá no interior, hoje mudou, mas os irmãos, eles passavam, uma grande multidão de irmãos, passavam assim no centro da cidade, tudo junto, sabe, aquelas caravanas. Quando não eram as caravanas andando, passavam também, você sabe o que é pau de arara? Não. Quem é do interior vai saber o que é pau de arara. Pau de arara são os caminhões que se colocam bancos de madeira dentro do caminhão e o pessoal vem do sítio, sabe, para a igreja matriz, para a igreja polo. Era a coisa mais linda, Davidson. Quando os irmãos entravam na cidade, irei eu para a linda cidade, cantando nos louvores. Aquilo chamava atenção no centro da cidade. Isso mudou, precisava voltar. E eu dizia, para onde vai esse povo? Que alegria, não é? E eu perguntei à dona Cecília, para onde vai esse povo? Que negócio é esse? Ela fez na lição da Assembleia de Deus aqui da cidade. É outra igreja. Eu disse, não, eu preciso conhecer essa igreja. E ela fez, não, mas a nossa gente faz parte. Não, mas eu quero ir nessa igreja. E fui, sozinho. Quando eu coloquei o pé naquela igreja, eu fui tomado pelaquela atmosfera pentecostal. Algo que eu nunca tinha visto, né? Pessoas dando glória a Deus, falando línguas estranhas, né? Aquele culto avivado que a gente costuma, né? Um grande coral de mulheres, um grupo de eletrônicos tocando, a coisa mais linda, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Muitos jovens cantando, eu acho que tinha mais de 40 vozes ali naquela juventude. Eu disse, não, Deus, eu vou ficar aqui. Eu acho que meu lugar é esse aqui, né? Para minha surpresa, o pastor da igreja já me conhecia,
porque ele era muito ativo na área jurídica da cidade. Minha mãe prestava serviço no fórum da cidade e ele conhecia minha mãe. E ele me procurou depois do culto e disse: você é filho da policial feminina? Minha mãe era a única policial feminina da cidade. Uhum. E eu disse: sou. Aí ele fez: ah, bem que eu estava desconfiado. E amém. E ele ficou no meu pé. Sabe quando o pastor fica no pé é investimento, né? Nunca é investimento. E ele ficou no meu pé. E eu me lembro que eu estava numa feira da cidade, lá na feira da cidade, com meu avô, como era o costume, de camiseta e de bermuda. E com quem eu me encontro? Com o pastor da igreja. Uhum. Ele chegou perto de mim e disse assim: veja só, como crente, eu não lhe aconselho a andar de camiseta pela rua nem de bermuda. Eu estou falando de 2007, acho que isso já mudou. 2007 não, 2002, 2003. Isso já mudou muito, né? Uhum. Mas no interior, eu não lhe aconselho. Mude as vestes. Hoje, como pastor, eu preciso abrir esse parênteses para falar. Eu podia, naquela oportunidade, dizer: não quero mais. Se for para viver do jeito que eles querem, eu não quero. Porque por tão pouco hoje se deixa a igreja, né? Uhum. É. Por tão pouco hoje eu já estou abrindo a minha própria igreja. Uhum. Né? Se eu recebi um não do pastor, já sou chamado a atenção, eu já não quero mais ficar aqui, entendeu? E eu era um novo convertido, eu tinha meses, mas aquela chamada, aquele puxão de orelha do pastor, criou uma motivação em mim para eu mudar minhas roupas, agora, de fato. E eu falei para minha mãe, que ela não era crente: mãe, eu preciso pelo menos de 3 calças e roupas sociais para o meu dia a dia. E eram as roupas que eu tinha, essas 3 calças e essas 3 camisas. E eu fazia de tudo para me encontrar com o pastor na rua, para que ele me visse, sabe? Para ter o prazer de... Nunca mais encontrei. Mas, Poxa amém. vida. E assim foi a minha vida, né? Entrei na mocidade da igreja, fui ativo, ajudava os diáconos na limpeza da igreja e tal, sempre, né? E na mocidade, Deus me levou para o louvor. Ensaiava, cantava. Meu pai nunca saía da minha mente, estavam separados. Minha mãe não crente, né? Ainda não crente. Eu estudava pela manhã e muito ativo no círculo de oração. Uma menina da comissão trabalhava na nossa casa, minha mãe permitiu que ela fosse, era nas quartas-feiras, pela manhã para consagração, ela ia em casa, me dava o almoço, né, a minha irmã também, e à tarde me levava para o círculo de oração. E eu cresci nessa atmosfera assembleiana de oração, sabe, de chamar por Jesus e tal. Sei bem como é que é E isso aí. sabe como é, Sei né? como é que E é as isso aí. irmãs sempre me ajudando. Davidson, eu escutei muita promessa de Deus, que hoje eu vejo se cumprir. Uma das promessas que Deus me falava era que salvaria minha mãe. Deus nunca falava que iria salvar o meu pai. Mas quando se tratava do meu pai, Deus dizia assim: grande é o processo, né? Mas seja forte, corajoso e colocarei amor, sabe? Deus falava sempre assim. E o tempo passou, passei 3 anos em São Vicente Ferrer. A minha mãe decidiu voltar para Recife, porque ela queria ser promovida a cabo. E lá não tinha muita estrutura. Uhum. E, mais uma vez, meu mundo caiu. Porque eu estava apegado à igreja, as Sim. irmãs me ajudavam, todo mundo me conhecia, a mocidade, né? E voltar para Recife foi terrível. Já gostava de uma menina que a gente trocava cartas, né? Já orava um pelo outro e tal. E, enfim, viemos para Recife. Cheguei em Recife, viemos morar em Pau Amarelo. Minha mãe já tinha comprado uma casa aqui em Pau Amarelo. E eu, muito triste com Deus, sem entender muito, viemos. A gente tinha acabado de se mudar, não tinha janta pronta. A gente foi jantar na casa de uma vizinha que era muito amiga nossa. Essa vizinha estava afastada do evangelho, hoje é uma serva de Deus. Lá estava uma irmã, a irmã Cássia, muito conhecida ali em Pau Amarelo. E a irmã Cássia eu não conhecia, ela olhou para mim e disse assim: são muitos questionamentos na sua mente. Mas Deus me manda lhe dizer que era necessário vir para esse lugar, porque aquela cidade era muito pequena para você. Muito pequena para os projetos que Deus tem para a sua vida. Aqui haverá salvação, colocarei a tua voz dentro de um estúdio, eu não sabia nem do que Deus estava falando, né? Colocarei tua voz dentro de um estúdio, tirarei uma rosa do meu jardim, colocarei em tuas mãos e juntos vocês farão a minha obra. E ali acabou.
eu fiquei na caverna, eu acho que um ano e meio, porque eu não consegui me adaptar. Essa mudança de igreja, de lugar e tal, eu não consegui me adaptar e ficava só no rádio, escutando e sempre escrevendo, tentando terminar de escrever. Eu queria escrever a Bíblia toda, Gênesis e Apocalipse, aquele caderninho tava lá. E, sabe, tal. E foi sempre no louvor com essa irmã Cássia. Ela me colocou no grupo de oração com as irmãs que iam de casa em casa. Com as irmãs e irmãos que iam de casa em casa. E eles me davam oportunidade para cantar. E eu cantava, e quando eu cantava, Deus ali operava, alguém chorava, sabe? Deus agia. E começou a me chamarem para cantar. Em ciclo de oração, em grupos, em casa. E fui. E foi nessas saídas de cantar que eu conheci a minha hoje esposa. Né? Em um ponto de pregação, ela estava tocando violão, né? E eu estava ali também para cantar. Nossos olhos se cruzaram, né? E a partir dali a gente começou a conversar. Estou falando já de 2007. Ela estava aqui, né? Começamos a conversar e tal. E uma prima também nos ajudou, minha primeira amiga dela, nos ajudou na aproximação. Acho que você está balançando com a cabeça, tem uma história parecida? Não, a minha é um pouco mais sofrida. Te amo, meu amor, Larissa, te amo. Então, a minha prima nos ajudou ali e tal, e foi. É outra história para se contar, uma história bem longa. E começamos a namorar com a ajuda do pai, da mãe dela, né, com o veredicto, a assinatura, a autorização. E eu falei para ela, Rose, eu preciso que você me ajude. O nome da minha esposa é Rose, você me ajude. E eu sou de um lar não evangélico, minha mãe não é crente, meus pais separados e tal. E ela, essa minha realidade não é diferente, meus pais não são evangélicos. E ali juntou os dois com a mesma história. E eu falei assim para ela, me ajude, porque minha mãe já separada, eu via já muita coisa. Minha mãe era muito namoradora, sabe? Chamava muita atenção, independente. E eu via muita coisa. Que eu sabia que minha casa precisava estar nos padrões divinos e eu como coluna da casa. Não é? Deus me colocou como coluna da casa. Eu fico pensando que era um desafio muito grande porque eu não tinha credibilidade nenhuma. Em qual sentido? Eu era filho, eu era criança, adolescente, jovem, eu não tinha credibilidade de abrir a boca e dizer assim, mãe, Deus está mandando dizer que é assim. Ou a Bíblia diz que é assim. Não podia. Uma coisa é você, pai, falar para o seu filho. Uma coisa é o filho falar para a mãe. Questão de autoridade mesmo. Entendeu? Né? Então, a estratégia que Deus me deu era o seguinte, que eu ia salvar a minha casa com o meu exemplo. Com a boca calada, boca fechada e com o meu exemplo. E assim foi, né? No meu quarto, lendo a Bíblia, fazendo culto para minha irmã Rebeca, minha irmã mais nova, fazia culto para ela. E, enfim, eu não tinha muita credibilidade na família. Né? Minha família toda não evangélica, só eu, né, que servia ao Senhor. E passei a me dedicar ali agora com a minha namorada, né, às coisas do reino. E fomos conduzidos pelo Espírito Santo de fazer um culto em minha casa, eu e ela. Eu digo que o nosso namoro teve mais oração que beijo na boca. Porque a gente ficava no terraço da minha casa, né? E lá a gente pegava a harpa cristã e a Bíblia, e ali a gente começou a fazer uma campanha de oração. Que legal. Seriam 7 semanas. A ideia era para um reforço para mim, porque eu estava vendo a hora de tanta coisa que eu estava vendo dentro de casa me desestimular na fé. E eu estava precisando daquele reforço. E eu me lembro, Davidson, que na 4ª semana dessa campanha de oração, era noite, era 9h10 da noite, já tínhamos terminado, eu já ia levar ela para casa, estávamos descendo a escada da casa que a gente morava, minha mãe vem subindo, e ela vem subindo agora com um sorriso no rosto. O que foi que houve, mãe? Não sabe o que aconteceu. Eu pensei que tinha sido alguma coisa no quartel, alguma promoção, alguma coisa profissional. Eu acabei de aceitar Jesus. E eu, como assim? Eu acabei de sair do quartel, fui numa igreja e entreguei minha vida a Jesus. A igreja do pastor Péricles, que era uma igreja que ela visitava, ali, a vida em Cristo, no Cordeiro, e entreguei a vida a Jesus. Eu olhei para a cara da minha namorada assim, ela olhou para a minha, né? E eu disse amém. Eu não acreditei. Quando descemos as escadas, que ela entrou dentro de casa, eu falei para a Rose, você não dou um mês para minha mãe sair. Ela disse, por quê? Eu não dou um mês. Eu vi a minha realidade, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Né? Eu vi a minha realidade, não usei a fé.
Estava orando e não usei a fé, não é? E eu disse, eu não dou um mês. Ela fez, e não é assim. Deus tem falado, né? Para minha surpresa, olha, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Para minha surpresa, em poucos dias, a minha mãe se matriculou no Seminário Batista de Pernambuco, que fica ali na Conde da Boa Vista. Sim, eu E sei. ela foi fazer o curso de missiologia, você acredita? Que legal, cara. Meu coração disparou, porque quando Deus me falava lá no interior, por trás das malhadas, nas brenhas, né, que a minha mãe seria salva, ele iria salvar a minha mãe e ela ia fazer a obra junto comigo, eu não sabia do que Deus estava tratando. Porque Deus não faz promessa dentro da nossa realidade, né? Ou Deus, nós temos uma realidade e Deus projeta a dele em cima da nossa. Né? O que é que Deus está falando? Que negócio é esse? Minha mãe vai fazer a obra comigo. Quando ela disse assim, acabei de me matricular no curso de missiologia do Seminário Batista, eu disse, meu Deus, sem eu mandar. Né? Os pastores dela também não mandou. Ela foi incentivada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje minha mãe é uma bênção, né? Trabalha no departamento infantil, uma mulher de Deus, acabou de se formar em psicologia, Que né? massa. E tá aí já, servindo a Deus há 12 anos. E eu digo, Senhor, são coisas que só Deus pode fazer. E aí você pode me perguntar pelo meu pai. Pois né? eu vejo que você falou bastante da sua mãe. Eles não voltaram, não reataram o casamento, mas nunca deixamos de ter contato, né? Ele não casou com ninguém, minha mãe até hoje também não casou, desde que se separaram, não casaram, e eles sempre se comunicavam, sempre tiveram um bom diálogo entre si, e o meu pai não deixou a bebida. E nessa questão da bebida, ele foi encontrado na Avenida São Mateus, uma rua bem conhecida ali no bairro da Iputinga, uma principal, convulsionando. E era convulsão alcoólica, né? Convulsão alcoólica. E quando a notícia chegou, nós tivemos que socorrê-lo. Veja, ele e minha mãe nunca haviam se separado do papel. Uhum. E pela condição financeira dele, ele iria ser levado para o SUS. Mas como ele era casado com minha mãe, ele foi levado imediatamente para o Hospital da Polícia Militar. Né? E lá, esse ano que meu pai convulsionou e passou mal, minha mãe rompeu o ano. No culto, ela disse assim para mim, esse ano eu caso de novo. Ela falou assim para mim. E eu fiz amém. Né? Só que se ela tivesse casado de novo, meu pai teria perdido. Então, a gente está aqui no presente e Deus já está lá no futuro. Né? E meu pai foi levado para o hospital da Polícia Militar. 3 vezes ele foi desenganado pelo médico. A primeira vez ele entrou, deu entrada na UTI, e o médico disse assim para mim, pode preparar o sepultamento dele, que ele não volta mais. Eu disse, não, eu preciso falar com ele. Quer ver a situação dele? Meu pai ficou numa situação, preciso, fui lá. Pai, o senhor está me escutando, porque eu precisava que ele morresse salvo. Eu precisava fazer o apelo para ele, não é? E nada. Quando saímos, o médico novamente falou, pode esperar. Pode ter certeza que eu fui para casa, coloquei a boca no pó, como eu aprendi no meu passado. Disse, Deus, eu orei para o Senhor salvar. Eu preciso que o Senhor coloque consciência ali nele. E amanhã, quando eu for fazer a visita, ele tem que escutar a minha voz. Ele precisa entregar a vida a ti. Meu irmão, quando cheguei no hospital da polícia, né, que entrei na sala, o médico não estava. Eu entrei na UTI assim, e ainda não era o horário da visita, mas pelo vidro eu consegui ver que meu pai estava piscando os olhos. Porque ontem ele estava com o olho aberto, só olhando para o teto. E quando eu olho no vidro, que ele estava piscando os olhos, eu disse, a consciência ali. E no apelo, ele vai me dar um sinal de que ele quer Jesus. E fiquei, antes de entrar para a visita, fiquei intercedendo. Vai trabalhando no coração, Jesus vai trabalhando no coração. E assim, quando começou a visita, que eu entrei, eu peguei na mão dele e disse, Painho, não há tempo a perder mais. Os médicos estão dizendo que não há solução para o senhor. E só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. Na hora, na minha boca saiu assim, de minha parte o Senhor já está perdoado. Saiu automático. Eu não tinha caído em mim, que eu já tinha perdoado, que eu já estava com amor, que aquela mágoa não existia. Veja que Deus cria caminho no ermo, né? Se Deus não tivesse feito isso,
Eu acho que o ódio só ia aumentando, né? Porque não adianta, meu irmão, a gente tá com a Bíblia na igreja, sabe, cultuando, com um coração cheio de mágoa, principalmente com os nossos, que a gente ora por pessoas que a gente não conhece, ora por desconhecidos, né? E os de casa. Então, eu acho que era necessário, né, que ele passasse por todo esse caminho. E coloquei, quando eu vi que a minha mão estava sobre a mão dele, aquela mão gelada, e quando falei, de minha parte, o Senhor já está perdoado, eu disse, Deus, o que é que eu estou falando? E eu olhei para minha mão e disse, de fato, eu acho que perdoei mesmo, porque eu nem tocava, não chegava perto, não tinha, sabe? Não era empático com ele. Se fosse para sofrer, podia sofrer. Se fosse para morrer, podia morrer. Então, todos os sinais eram de que eu já tinha perdoado mesmo. Agora o Senhor precisa que Deus lhe perdoe. E na hora caiu aquela lágrima, sabe, do olho dele. O Senhor quer aceitar Jesus? Faça um sinal aí, Pai. Essas lágrimas é que o Senhor está querendo Jesus. Faça o sinal com a perna, ou com a mão, de um jeito. E ele balançou a perna. Ele balançou a perna, meu coração saltou de alegria. E eu fiz aquela oração breve, entregando a vida dele para Jesus. E disse, Deus, se agora, depois que ele se entregou a ti, o Senhor quiser fazer a restauração, porque eu creio no Deus que podia fazer. Se quiser fazer a restauração do casamento deles, o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser guardar, o Senhor pode guardar. Faça a sua vontade agora. E aí, dali para frente, ele só foi melhorando. E o médico ficou sem entender, né? Até que ele voltou para casa. A primeira vez que ele voltou para casa, eu perguntei à minha mãe, eu estava trabalhando, minha esposa trabalhando, com filha pequena, minhas irmãs também. Eu disse, minha mãe, onde é que ele vai ficar? Porque na correria da vida eu não consigo, né? Mas se quiser, deixa ele lá na minha casa e a gente vê, a gente vê uma forma de alguém cuidar. Ela disse, não, quem vai cuidar dele sou eu, sou a esposa dele. E eu digo, alguma coisa está acontecendo. E ela levou para casa dela. Depois ele passou mal de novo, voltou para a UTI. Foram 3 vezes de UTI. Em todas as 3 vezes, o médico desenganou. Na última, já estávamos em plena pandemia. Agora em 2021. 2020 e 2021, né? Pronto, estávamos em plena pandemia. Quando ele estava na UTI, minha mãe, eu estava em casa, eu trabalhando em quarentena, né, em home office em casa. E minha mãe ficava no hospital em tempo integral com ele. Até que ele teve alta, voltou para casa e passou uns dias conosco e depois Deus preparou e guardou, né? Ele faleceu em nossas mãos, mas só comia se a gente desse, a gente dava banho, sabe? Numa situação totalmente moribundo, né? Mas foi necessário assim para que fosse provado ali que eu já tinha perdoado minha irmã, minha mãe, né? E ele foi em paz e nós hoje seguimos em paz para a glória de Deus, entende? Então, para tudo Deus tem uma finalidade. Em tudo Deus tem uma finalidade. Dentro desse tempo, eu também servi ao Senhor louvando, eu gravei 2 CDs. O primeiro CD, minha mãe ainda não era crente, e foi ela que fez todo o investimento, né, de gravação, de estúdio. Entrei no estúdio, tinha esquecido também daquelas promessas que Deus me falava, né, e sobre a minha voz, que eu ia entrar em estúdio e tal, e fui, gravei no estúdio Renascer, ali do irmão Rerivaldo, na cidade. E depois eu gravei o segundo CD, foi inclusive o nosso irmão Micael, né? Que me ajudou bastante nos bastidores da correria do segundo CD. Minha mãe já era crente e esse segundo CD já foi totalmente produzido por mim, né? Depois que eu terminei de trabalhar nesse segundo CD, eu fui convidado por um irmão para fazer um programa de rádio, uma rádio comunitária em Casa Amarela. Essa rádio já nem existe mais. E ele perguntou para mim se eu tinha disponibilidade. Eu estava fazendo jornalismo na época. Estava procurando uma profissão no meio, né? Precisando casar. Foram 7 anos para casar. Minha esposa é crente. Foi 7 anos para casar. Precisando casar. Já tinha 5 anos de namoro. A família já estava em cima. O ministério da igreja também, né? E eu precisava correr atrás, né? Eu conheço um cara, assim, que 5 anos de namoro, né? Eu conheço um cara. Meu Deus. Ele tá bem próximo a gente. Eita, seu irmão. Eu não falei nada, eu não falei nada. A gente já sabe.
Foi 5 anos de namoro, né? E a gente com móveis já em casa, no meu quarto, tudo entulhado. Só tava faltando mesmo, né? A coragem e a força, né? O tutu. E aí eu trabalhando, aliás, estudando, eu estudava de manhã, dava aula de reforço à tarde, né? E à noite era a igreja, né? Trabalhando para Jesus. O que aconteceu? Esse irmão me procurou, se eu queria fazer esse programa de rádio, irmão Andrade Melo, e eu disse, não, irmão, eu sou jornalista, programa evangélico eu não quero fazer, não. Eu estou estudando jornalismo, não vou fazer. Ah, Mas é só para começar, para colocar sua voz no meio, no veículo, e eu, não quero, não quero, não quero. E como é esse programa? Eu posso entrar com blocos de notícias, nada a ver. E aí ele, vai querer ou não? Estou esperando só sua resposta, já tem outra pessoa que quer. Aí eu disse, não, eu quero. E era o programa Hinos Maravilhosos, só de louvores antigos. uhum. Era todos os sábados. E era assim, eu gravava em casa, porque era tudo gravado, eu gravava na minha casa, e ele levava um material para a rádio e lá transmitia. Nesse tempo estava explodindo as transmissões, os streams de rádio, né? As transmissões ao vivo por internet. E essa rádio já tinha um site que transmitia a programação. E quando ele foi olhar o relatório de audiência daquele dia, ele disse assim, não dá para acreditar o que foi que houve. Que a audiência supriu a nossas expectativas, né? Tem muita gente, principalmente de São Vicente Ferre, sabe? Era o pessoal que... Eu tinha só compartilhado no meu Face o link da rádio. E o pessoal foi lá e disse, não, você precisa fazer um programa diário. A gente precisa colocar... Não, mas eu faço faculdade, eu trabalho. Não tenho... Vamos fazer à noite um programa? Eu disse, mas como é o estilo desse programa? O meu medo era pregar, porque eu só cantava, né? Como é? Não, você vai locutar, fazer a locução, a gente vai levar cantores, vamos entrevistar, né? Eu cheguei a entrevistar Shirley Carvalhais nesse programa, Rose Nascimento, que teve aqui, tenho fotos, né? Cantores que sempre iam para lá e a gente trazia essa participação. E sempre tinha um escalado que levava a mensagem da palavra. Até que um dia, esse escalado Faltou. não foi. Olha só. Não fui. E ele chegava às 11 horas, ele chegava lá, porque o programa era das 10 à meia-noite. Ele chegava às 11. 11h10 e nada. Eu ligo pro irmão Andrade, e o homem não chegou. Venha cá, o senhor, alguém tem que vir aqui pregar, eu não sou pregador. Ele disse, não, você que vai dar a palavra agora. Ele não está me atendendo, eu não sei pregar, eu não domino nada de palavra, eu não consigo, eu não sou pregador não, eu sou jornalista, né? E ele disse, não, o senhor vai soltar a vinheta da mensagem da palavra de Deus e o senhor vai ter que pregar. E ainda me lembro que eu preguei no Salmo 46, eu fui no mais fácil. Uhum. Eu peguei o Salmo 46 e, meu irmão, mas foi tanta gente ligando depois da palavra, dizer que Deus tinha falado, que foi uma bênção e tal, que o irmão Andrade não quis mais me tirar da pregação. E agora lá vai eu estudar também teologia, procurar me aperfeiçoar. Deus já estava me preparando também para algo lá na frente, né? Aí, bem, a rádio fechou. Eu fiz 3 anos lá e agora, como eu já tinha toda essa técnica que vocês também têm assim, né? Já tinha câmera, já tinha microfone em casa que eu fui comprando também para gravar coisas em casa. Eu criei meu próprio site, criei minha própria rádio e criei meu próprio programa. E ali eu fazia meu programa também de lá. Já estava estagiando no meu meio como jornalista, eu estagiei na Compesa, na assessoria de comunicação da Compesa e dava para conciliar, né? Já estava casado, graças a Deus, eu casei na Iputinga, na Assembleia de Deus da Iputinga, né? E agora fazia meu programa de casa, montei meu estúdio e tal. E fui ganhando audiência, ganhando números de pessoas que me acompanhavam, compartilhamentos e tal. Então eu fui acompanhando a tecnologia, né? Nesse tempo chega a pandemia, meu pai doente, minha mãe mas eu estava trabalhando, fazendo o meu programa, né? E Deus me prometia que me dava um povo. Por onde eu passava para pregar, Deus sempre dizia assim, eu te darei um povo. Há uma cadeira, irás sentar numa cadeira. Sempre era assim, por onde eu passava. Às vezes eu terminava de cantar um hino, a graça de Deus, na igreja, eu me sentava, alguém vinha em minha direção e dizia, tenho mais, eu tenho mais, é amplo, é mais, eu não sabia o que era. Até que com a pandemia, todo mundo em casa, eu com esse programa em casa também, era o Café Entre Amigos, que a gente fazia na transmissão ao vivo no Facebook. Era uma audiência, aquele programa muito grande, e as pessoas em casa, as igrejas fechadas, eu não sei o que aconteceu, mas a minha audiência
dobrou. Era muita gente que eu tive que contratar uma pessoa para responder as mensagens do WhatsApp que eu não conseguia, eu não dava conta, né? E tinha a produtora que me ajudava. E esse povo eu comecei em plena pandemia, além do processo que estava passando com meu pai, né, em casa, eu comecei a visitar, fazer culto fúnebre, que o povo estava morrendo de Covid, e eu fazia culto fúnebre. Também pessoas que Deus estava dando vitória. Eu ia fazer culto de ação e graça, que os pastores estavam tudo com medo, né? E fui embora. E era Deus me dando um povo. Era um povo que estava ali sendo preparado, tal, tal. E a pandemia já estava passando, e agora eu estava sentindo a necessidade de reunir esse povo para a gente se encontrar uma vez na semana. Sempre fugindo de ser pastor, que eu nunca, né? Meu negócio era rádio, era apresentar, ter meu programa e tal. E até que eu chamei uns irmãos, né? Jaqueline, Gláucia, eram pessoas que sempre me acompanhavam. Se eu preciso de um lugar para a gente se encontrar uma vez na semana, para a gente adorar a Deus, reunir os ouvintes do programa e tal. Prontamente, pastor. Vamos, pastor não, né? Na época não era pastor. Vamos fazer isso, mas eu não tenho recursos. Não tenho cadeira, não tenho som, não tenho nada, né? Até que estava lá uma pessoa, que eu não vou citar o nome, nessa reunião, que foi na casa de Jaqueline, que a gente fez no terraço, e ela fez assim, eu posso falar? Eu disse, pode. Lembra daquele pedido de oração que eu enviei lá no programa, pedindo, era uma causa na justiça que ela tinha, e Deus me deu essa vitória. E eu fiz um voto a Deus que se Ele me desse essa vitória, eu iria dar uma oferta no valor X. Era R$ 5.000 essa oferta. E ela fez, você vai me dar o Pix agora, eu vou mandar esse valor e o senhor vai comprar o que precisa para abrir o lugar. Glória a Deus. Meu irmão, quando ela me falou isso, minhas pernas tremeu. Eu disse, Deus, tu estás de fato no negócio. Então a gente comprou cadeira, compramos púlpito, o som ainda era emprestado, microfone, tudo era emprestado, né? A gente só tinha cadeira e púlpito. Era uma salinha bem pequenininha, que não dava, acho que não dava 50 pessoas. Nós tivemos uma inauguração, para você ter uma ideia, a banda que a gente chamou para fazer a inauguração ficou na calçada, tocou da calçada, porque dentro não dava banda. Caramba. E foi lindo, né? E ali foi chegando pessoas que estavam com problemas de saúde naquela época, frios na fé, pessoas desigrejadas, pessoas decepcionadas, e todo tipo de pessoa a gente foi colocando ali, até que o lugar já era pequeno, ficou mais pequeno, e começaram a pedir para a gente ter mais dias de culto. Pastor Carlos Hamilton, a gente precisa que tenha mais culto. E, gente, mas sendo assim vai ser uma igreja. Eu quero que seja um lugar só para a gente se encontrar no sábado. Não, a gente precisa de mais. Jesus de Nazaré. E agora? Eu morava aqui em Pau Amarelo, congregava na primeira igreja batista evangelista, aqui em Pau Amarelo, pastor Augusto Simas, pastora Miriam Maia, na época era minha pastora. Eu sentei com ela e disse, pastor, eu tenho um projeto. Há um tempo que Deus vem me falando sobre isso, né? Falei do programa. Há uma importância da gente sair com a bênção dos nossos pastores, como você falou, Com não é? certeza, com certeza. Olha, eu tenho um projeto. Eu já dava aula de escola dominical lá, já ajudava a minha pastora lá. Se eu preciso que a senhora ore, me ajude. E se houver a sua bênção, eu irei. Eu só vou se a senhora me abençoar. E ela disse, não, evangelista, eu já era evangelista Carlos Hamilton. Quem sou eu para colocar o pé na sua chamada? A gente vai lhe abençoar e eu quero estar lá também para lhe consagrar futuramente ao pastoreio. E aí foi, né? Passei um ano como evangelista, eu digo que foi... Aliás, passei 3 anos como evangelista, mais um ano agora com o povo, né? Acho que foi um estágio para chegar, né? E passei ali a exortar, edificar, consolar, né? Já estava envolvido com o povo, entrelaçado no povo, às vezes com vontade de correr, de fugir, porque não é fácil, mas não tinha jeito. O amor já estava ali, não é? Dentro, fazendo parte da gente. Quando eu sentei com a minha esposa é muito tímidazinha, não é de falar, ela é mais calma, sabe? E disse para ela, Rose, é uma promessa de Deus na minha vida. Ela sempre escutava quando Deus me falava, né? E também uma menina muito dedicada, foi professora de escola dominical, recepcionista da igreja. E não tenho como correr não, minha filha. E agora? Né? Ela fez, e agora a gente vai ter que mergulhar. Vamos embora. Né?
E estamos aí, já vai fazer 4 anos, vamos fazer 4 anos agora em novembro, que nasceu a primeira igreja evangelística Vida na Palavra, não é? Eu me lembro, meu irmão, que quando eu me desliguei da Assembleia de Deus do campo de Recife, eu fui ao Tempo Central e falei com o meu pastor na época, o coordenador, pastor Jefferson, aleluia. É tão bom a gente falar nomes assim em público, porque não é, se confirma. Pastor Jefferson, eu tenho contato com ele até hoje, e eu trabalhava ali perto, na Compesa, peguei minha carteira de membro da minha esposa, eu estou falando isso bem antes de ser pastor, de tudo, não é? Peguei minha carteira de minha esposa e fui lá, disse pastor Jefferson, foi até aqui, não mais adiante. Por quê? Porque eu, como cantor, eu já estava sendo convidado para cantar em cruzadas, né, em outros locais e tal, e não há uma permissão. E eu preciso fazer mais. Como não é permitido, eu sou vice-dirigente do conjunto musical, vice-maestro do conjunto musical, eu não posso ficar debaixo de rebelião, não é? Não posso. Uhum. E aí o pastor Jefferson fez assim para mim, não, você é filho dessa igreja, a gente lhe acompanha desde lá do interior, né? Então a gente vai fazer o seguinte, você vai dobrar os joelhos, a gente vai orar pela sua vida e Deus vai ser com o senhor. Mas eu não tinha falado de ser pastor nem nada, eu gostava de cantar, né? E quando ele orou ali por mim, que eu me levantei, novamente Deus falou de cadeira. Falou assim para mim, olha, jovem, há uma cadeira que te espera. Me lembro que ele falou assim para mim, muitos olharão para essa cadeira e dirão, como pode tão jovem sentado nessa cadeira? E eu escutei isso, muito já, né? E eu falei assim, mas que cadeira é essa, pastor? Ele disse, eu não sei, é uma cadeira. Entendeu? Então, hoje, Davidson, quando eu olho o caminho que eu trilhei, né, até aqui, debaixo do sangue de Jesus, né, eu peço a Ele que me dê graça e me dê forças para que eu continue nessa essência, né, sem sair dos padrões, dos meus princípios, e porque até aqui tem me ajudado o Senhor assim. Glória a Deus. Pastor, nessa sua trajetória com o ministério, em algum momento não chegou ninguém, sei lá, para falar, olha o pastor aí que está abrindo igreja, sei lá, ele está se denominando pastor. Chegou alguém para buzinar isso aí no seu ouvido? Chegou. Levamos nome de desigrejados, levamos nomes de rebeldes, né? Porque assim, quando se abre uma denominação, né, há um peso muito grande. Verdade. É um peso muito grande. Eu não fundei porque quis, foi acontecendo. Por isso que eu estou falando essa história, porque foi acontecendo. Né? Não foi porque eu quis, não foi nada planejado, não foi marketilizado, né? Não. Mas há aqueles que falam sem ter conhecimento. Então, houve sim muito comentário, principalmente de ovelhas que eram de outras igrejas, né? E vieram para a nossa, pessoas que já me acompanhavam, né? E os pastores, né, à época, falaram, mas saiu daqui, foi para lá, e assim, assim. Mas isso aí a gente não tem controle, eu não tenho controle, né? Você faz parte de uma igreja. Sim. E você pode, né, sair de lá e ir para lá. Seu pastor tem esse controle? Não tem, eu não tenho controle. Não tem. E se chega lá, a gente tem o quê? Que acolher, né? Acolher, receber, sabendo que precisa-se de uma recomendação, precisa entender. Hoje é diferente, são 4 anos, eu já sou um pastor conhecido no bairro, né? Graças a Deus, amigo e irmão de outros pastores. E vou falar até um segredo aqui. Há pastores que quando sai de lá e vem para cá, manda para mim no WhatsApp. Olha, pastor, tenha cuidado, viu? Porque saiu daqui assim, assim. Não coloque em cargo de confiança. Porque, irmão, hoje em dia é um negócio sério. Né? Lá não conseguiu ser tesoureira e vem para cá para ser. Tô falando tesoureira para não dizer outra coisa, né? Vem para cá para ser. Aí a gente pega e, na inocência, olha para o jeito de ar, né? O jeitinho aquele já de piedade, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Mas por trás a gente não sabe quais são as intenções, né? Então, mas na época, começando, não tinha tanto conhecimento, as pessoas não me conheciam, né? Houveram muitas falácias. Hoje não, hoje a gente já ganhou mais credibilidade até pela história da igreja. A nossa igreja, onde ela está instalada atualmente, bem no início, nós tínhamos um ponto de drogas, que se vendia drogas. Era assim, quando a gente começava a cultuar, o vapor já chegava lá na igreja. É sério? Era. A gente tinha problemas com barulho de som, começava o culto,
A gente não tinha condições de cultuar. As irmãs do ciclo de oração, no sábado sofriam, que era no sábado o ciclo de oração. E no domingo, então, se fosse um domingo de alguma comemoração secular, meu Deus do céu. Né? E as pessoas chegavam para mim e diziam, pastor, como é que a gente vai resolver isso? Eu disse, vamos orar. Na frente da igreja morava uma bruxa, eu preciso falar isso. Morava uma feiticeira na frente da igreja. Hoje é uma senhora que é uma bênção, né? Mas era uma bruxa que morava na frente. Tinham 2 carrancas que ficavam olhando para a igreja na calçada da casa dela. Você sabe o que é carranca? Eu sei o que é. 2 carrancas. E quando eu cheguei na escola dominical, ela me chamou assim, eu desci do carro, ela me chamou assim, disse, você é o pastor da igreja? Acho que ela me viu muito magrinho, né? Me olhou dos pés da cabeça, fiz, sou eu mesmo. Aí ela fez, eu preciso lhe convidar para um negócio. Aí o que foi? Se você entra na minha casa, por favor, você entra. E quando eu cheguei lá, o quarto escuro, muitas imagens de demônios, né? Muitos duendes, eu me lembro que via muitos duendes, assim, aqueles anões, né? Branca de Neve, assim, muito grande, umas coisas assim, sabe? Muita vela de várias cores, bola de cristais, pedras, muitas pedras, uns tapetes, umas coisas assim. E ela fez assim, o senhor tem medo? Não, você tem medo? Aí eu disse, não. Pronto, porque, veja só, aqui à frente é uma igreja. Aqui é a minha casa, eu recebo clientes. Eu tenho clientes aqui que é político e vem para cá no horário dos cultos e a entidade não consegue baixar. Glória a Deus. Eu estou tendo problema, estou tendo prejuízo com isso. Eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa. Lá nós temos curas, milagres, prodígios e sinais. E a gente não precisa de nada disso para acontecer. Diga a seus clientes que vá para lá. E a senhora também, se a senhora quiser ir, a senhora vá. Aí ela fez, não, eu preciso que mude o horário dos cultos para a gente ver uma forma de ter o horário do culto que não seja no horário dos meus trabalhos. Eu fiz, lamentável, eu não vou conseguir fazer isso para a senhora. Aí ela fez, então pronto, a guerra começou. Amém. E saímos, eu só chamei a dirigente do ciclo de oração, que é a mãe dela, disse, a gente está numa guerra. E a gente estava estudando na escola dominical, batalha espiritual. Estamos em guerra. E a gente precisa vencer essa guerra agora orando. E a gente começou, sabe? E ela colocou lá as carrancas para nos intimidar. O menino chegava, pastor, que é aquilo ali, pastor? Calma, né? E víamos, Deus revelava às vezes que estavam colocando coisa na frente da igreja, sabe? Eu digo, meu Deus do céu. Meu irmão, olha, fechou o ponto de drogas. Hoje, se você for lá na rua, é uma paz, para a glória de Deus, né? E a feiticeira, se você me perguntar, ela se mudou. Rapaz, gostou não? Quando chegamos lá, eu cheguei lá uma tarde para fazer um atendimento, estava saindo o caminhão de mudanças dela. E ela ainda me deu um abraço e disse, pastor, olha, não vou ter condições de ficar aqui mais não, viu? Mas para a glória de Deus, ela ainda havia sentado na calçada e tinha escutado os cultos. E eu dizia assim para ela, venha, entre, venha. E ela ficava lá, sabe? Mas escutava na calçada, assistia os cultos lá da calçada. Mas ela foi embora, não sei do destino dela. Mas assim, são milagres, né, acontecimentos que autenticam o nosso ministério. É verdade, é verdade. Autentica, sabe? Deus está no negócio, Deus está conosco. E fora outras coisas que eu não posso falar em público. Mas são muitas coisas de bastidores que a gente treme na base, mas que Deus vem, nos dá aquela força e diz, é porque eu estou com vocês. Não é? Nós tivemos um problema sério no início, bem no início, para não citar nomes assim, mas qual foi um problema grave que a gente teve era a questão de irmãos que tinham vindo, grupos que vieram de uma denominação, né, outros irmãos de outros, e a igreja virou aquele partidarismo. Aquele grupo que veio de igreja nova é assim, igreja quando começa do zero é assim. Aquele grupo que veio de lá tá aqui, aquele grupo de cá. Então a gente não quer fazer parte daqui, a gente não se une com o de cá. E vinha, quem é pastor, que está nos assistindo, sabe como é. E vinham esse grupo de cá me procurar, pastor, olha, isso, para falar desse grupo de cá. E esse grupo de cá, pastor, isso, desse grupo de cá. Eu digo, Deus, olha, o Senhor vai colocar nas tuas balanças justas agora quem está certo, porque eu não vou me envolver nisso aí, Jesus. Né? E em um dos círculos de orações, Deus bradou, né, e falou. Eu falo que minha essência é essa, não consigo mudar. Eu nasci assim, né? Vivi isso e ainda vivo. Deus falou, né? Que
Não foi no ciclo de oração, foi uma festividade da nossa igreja, acho que foi no segundo ano da nossa igreja. A igreja muito cheia, chegou uma hora que a igreja estava muito cheia, que é onde a gente está agora, a gente estava precisando se mudar. E é bom e não é, quando se está cheia, né? Porque às vezes é só uma aglomeração, né? E eu disse assim, Deus, o Senhor precisa fazer algo, porque eu já estou sem paz. E chegou um pastor, que foi um dos convidados, não estava sabendo de nada, e ele foi pregar a palavra de Deus, o tema da festividade, e ele virou para mim e disse, Pastor Carlos, Deus está mandando uma mensagem. E eu preciso lhe dizer o que Deus está mandando falar. E eu disse, prontamente, fez, olha, por esses dias um grande ciscador vai passar nessa igreja. E vai sair levando as folhas secas todinha. E o Senhor já começa a trabalhar no teu apego. E eu disse, amém. Eu já sabia do que Deus estava falando, né? Eu disse, amém. E assim foi. O vento veio, levou as folhas secas todinha, né? E ficaram os valentes, os fortes, os corajosos. E até hoje Deus tem nos mostrado que Ele é conosco, né? Ele é conosco. Não abre a igreja com finalidade de enriquecer, porque a gente não enriquece. Não enriquece. Mas quando a gente abre lá, crendo que é primeiro um projeto de Deus e não nosso, né? Há uma recompensa do alto que palavras não conseguem mensurar. Então eu estou falando daquele menino pequenininho, magrelo, lá do interior, né? E quando cheguei aqui cheio de dúvidas e questões, e Deus me falou que era pequeno o lugar, hoje eu vejo o projeto que Deus colocou nas minhas mãos, não está perfeito, não está pronto, porque nós não somos obras prontas, mas eu digo que se eu não tivesse passado pelo que passei, eu não suportaria o ministério hoje. Não teria, porque primeiro eu fui pastor na minha casa, eu fui pastor da minha mãe, fui pastor de minha irmã, pastor do meu pai, para poder hoje, entendeu? Levar, conduzir um povo. Aleluia. Pastor, hoje vocês, no caso, hoje tem sede, tem congregações? Nós temos a nossa igreja que fica na rua Sorocaba, ali no Cordeiro, 477, né? Uhum. E não trabalhamos com células, mas trabalhamos algo mais ou menos parecido, encontro de adoradores. É tipo um pequeno grupo. Um pequeno grupo, isso. Uhum. E a gente faz na casa de uma irmã mais próxima, temos outra que está agora inativo, mas iremos voltar. Não temos congregações, não temos filiais, mas temos esses pequenos grupos de adoradores que se encontram para adorar a Deus. E está lá uma igreja sólida, firme, com jovens, muitos pastores que chegam lá, olham para a bancada dos jovens e se assustam, porque aqui veio comigo 3, mas tem mais, né? E se assustam porque eles estão ficando uma raridade nas igrejas, né? A juventude. Nossa igreja é uma igreja simples, posso dizer assim. A gente ainda não levamos ninguém de renome, celebridades, Sim. para atrair a juventude, né? Infelizmente, hoje em dia, você tem que levar, né, para haver essa atração. E não, eles estão lá porque eles amam primeiramente Deus, né? Depois o pastor da igreja, a palavra que ali é pregada, né? E assim Deus tem nos ajudado, viu? Aleluia. Não é fácil, mas é maravilhoso, é prazeroso. Glória a Deus, Servir ao glória a Senhor. Deus. Pastor, eu vou abordar um temazinho, já que você falou sobre a juventude lá da igreja, e falou das pessoas se espantarem pela quantidade de jovens que tem. Eu não conheço o ministério da sua igreja. Aí é mais uma pergunta de curiosidade, e ao mesmo tempo já levando para um tema hoje que acho que está bem alta. O contexto visual da igreja de vocês utilizam parede preta, jogo de luz, essas coisas, ou é mais tradicional? Não temos parede preta, mas jogo de luz a gente usa. Tá. Jogo de luz a gente usa. A parede não é preta, é amarela, mas no altar nós temos uma espécie de ripado. Aí temos um telão, na nossa igreja, uma projeção, sim, né? Sim. Temos o ripado, e se precisar colocar parede preta, para ter uma acústica na igreja, a gente coloca assim, né? Porque assim, o problema do preto é a cor, não sei, né? A gente sabe que a parede preta, a maioria das vezes, é por causa da acústica que precisa se ter ali, né? O isolamento acústico, eu estou falando, né? Mas se é para pintar a parede de preta, para quê? Por quê? É o quê? Né? Tem que ter uma razão. Tem que ter uma razão, né? Tem que se ter uma razão. Se for para uma acústica, o altar, ou alguns locais, ou até a igreja toda, a gente coloca, sem nenhum problema. Mas se for para ela entrar na modinha, não.
Ah, isso é bom. Entendeu? Não. Agora, a parede de fora da igreja é preta. Ah, é? Ah, rapaz, A parede de é o fora contrário? é preta. Porque o prédio não é nosso, mas quando alugamos lá, já era preto. Entendeu? Mas assim, somos uma igreja pentecostal, Amém. mas a gente adora a Deus, a gente ama louvores de adoração, né? A gente adora a Deus. Sou um pastor jovem. Quando começamos a igreja, surgiu também um boato, né? Ah, porque é um pastorzinho jovem, aí todo mundo tá indo para lá, entendeu? Mas eu sou um pastor jovem, tenho uma mente madura, né? Trabalho com os jovens, eu sou o líder deles, né? Trabalho com os jovens e gosto de trazer essa atualização para a igreja. A gente não pode ficar lá atrás, né? Ah, Veja, é. eu aprendi lá atrás com os louvores da harpa cristã, a pasta, a juventude só cantava com pasta. É. Hoje sou líder deles e disse, tira a pasta, ninguém vai ficar cantando com pasta, nem com celular. Vamos decorar, porque acho que vocês são capazes. E eles cantam, entendeu? Tira a pasta. Mas já teve pessoas que chegou para mim, veja como nós somos religiosos. Pastor, por que eles não usam pasta? Qual o problema deles não usarem pasta? Uhum. Ah, mas é. A juventude toda usa pasta. Mas qual o problema deles não usarem pasta? A gente tem que sair dessa tradição. A Bíblia, ela é contra a tradição. Uhum. Quem disse que a juventude tem que usar pasta? Um órgão de louvor tem que usar pasta. Quem disse que a gente só tem que começar o culto com o hino da harpa cristã? Os outros louvores não louva a Deus? Não são cristãos? Não assim? são cristãos, tudo bem com os hinos da harpa cristã. Respeito, maravilhosos, não é? Os nossos irmãos antepassados que fizeram maravilhosos. Mas por que a gente não pode começar um culto com um louvor de adoração, um louvor solto, que é básico na palavra, né? Que a gente precisa ter esse cuidado. Então, é isso. São coisas que a gente acaba polemizando desnecessário. Não é, eu acho que a questão da própria se torna mais religioso do que cristão, né? A gente tá Sim. mais preso no dogma. Quando eu digo dogma, eu não digo doutrina, não, eu digo Na dogma de tradição, costume na mesmo ali, a tradição. tradição, né? Como eu vim da Igreja Católica, eu sei muito bem o que é isso. Aham. E eu não tolero dogmatismo. Não tolero, eu vou na palavra. Entendeu? Vou na palavra e onde é que está na Bíblia? Vamos ver o contexto, vamos olhar o que é que Paulo estava querendo dizer com isso, se era Moisés, se era Abraão, É. vamos olhar. Porque trazendo para o tempo de Cal, que era né, lá, não. Tudo bem que hoje, nesse nosso tempo moderno, as pessoas exageram. Há um exagero muito grande. E é isso aí que precisa ser tirado do meio do povo de Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor que ele estava pedindo para o pessoal tocar na arca da aliança para ser curado. Ixi. Né? Então, são essas coisas que, às vezes, as pessoas elas vão ser levadas no desespero da coisa, né? Sendo levadas a essas doutrinas e, quando vê, estão distantes. Erreis por não conhecer a palavra de Deus. Acho que A arca hoje é a presença de Deus, que Sim. está aqui em nosso meio, né? Começamos a falar de Jesus, a gente já sente a presença de Deus. Então não tem necessidade de levar uma arca de madeira ou de isopor, de papelão, colocar lá no centro da igreja, vamos lá todo mundo tocando na arca para a gente ser curado. A palavra de Deus bem pregada, ela vai curar. É verdade. Né? Ela ministrada, ela vai curar. Não tem necessidade de eu tocar lá na arca. Então veja, são essas coisas que a gente precisa tirar do nosso meio, os exageros, né? Uhum. Não tolero gritaria. Eu sou um pastor que, se você grita, mas tem conteúdo, tudo bem. Mas se você está só gritando para emocionar a igreja, eu vou simplesmente, lá no meu lugarzinho, ficar quietinho olhando para sua cara. Eu tive uma pessoa que trabalhou conosco, uma bênção na palavra. Mas, a partir do momento que começou a querer emocionar a igreja com gritaria, eu mudo. Eu mudo. Uhum. Sabe? E chegou para mim e disse assim, pastor Carlos, eu estou sentindo que o senhor está meio distante. Estou sentindo que o senhor está meio distante. Porque, veja, Davidson, você tem conteúdo. A igreja quer conteúdo. Eu trabalho muito isso na nossa igreja. Traga conteúdo. Se a gente tiver conteúdo, o povo vai ficando forte. Mas não vem emocionar a igreja. Sabe? Eu não sou de pegar microfone e mandar sentar, porque isso aí é falta de ética. Né? E a gente aprende em teologia a sermos éticos. Né? Mas eu paro e fico olhando para a cara da pessoa, porque se espera, em primeiro momento, eu entendo que a pessoa espera a primeira reação do pastor. Se o pastor dá um glória e um aleluia, o pastor está aprovando, então eu vou continuar a fazer a minha palhaçada aqui, o meu circo. Né? Então eu paro e fico quietinho no meu canto, olhando para a cara da pessoa. Até ele se tocar. E a igreja percebe que o pastor também não está gostando. Aí a igreja simplesmente também para
e fica todo mundo olhando. Mas se eu tô lá dando glória, né, recebendo, é porque eu tô Aham. aprovando. Mas assim, não tô falando da gritaria pela gritaria. Estou falando da gritaria com conteúdo, ok. A questão é a falta do conteúdo, né? Só querer se emocionar, se mostrar ali e E tal. hoje tem muito disso, né? Hoje tem muito disso, a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente nessas novas igrejas, né? Nossa igreja tem 4 anos, é uma igreja nova. Uhum. E o que a gente já topou de coisa não foi brincadeira, de pessoas que queriam entrar mesmo para fazer um saceiro, entendeu? Achando que não tinha governo, não tinha diretoria, né? Como diz o ditado. É. Mas não, tem, estamos aqui, estamos juntos, entendeu? E a gente não faz de qualquer jeito, para Deus e para a igreja, né? A gente está vivendo um tempo que o pessoal está muito decepcionado, principalmente com líderes, Sim. né? Então, principalmente com a minha liderança, eu sou bem presente, né? Gosto de olhar nos olhos, gosto de receber na minha casa, gosto de estar na casa, gosto de conversar, de saber o que está acontecendo, para a gente ter esse vínculo, né? Porque no início tivemos muitas pessoas decepcionadas conosco e a decepção quando vem do altar, meu irmão, eu já tive decepção de altar. Uhum. E se a gente não tiver cuidado, desestrutura a gente de um jeito, né? É. Então, o meu cuidado primeiro é comigo, Uhum. depois Claro. com a minha família. Mas se eu não estiver bem com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, também não estou bem com a igreja. E depois, em comunhão com a igreja, né? Deus, eu, a família e a igreja. Isso aí. Foi isso que eu aprendi também. Não é? É isso aí. Porque senão, né? Eu sempre digo à minha esposa, seja ativa na igreja. Ela trabalha com um grupo de mulheres, é coordenadora das mulheres. Seja ativa, seja exemplo. Ela não é de falar, mas seja exemplo no seu tratar, no seu jeito de ser, entendeu? Porque a igreja, ela nos observa. O pastor, ele é observado, né? E a gente pode, com o nosso exemplo, matar ou fazer viver. Ou com o nosso exemplo, ou com a nossa palavra. Então, lidar com vidas é bem complicado, mas a gente tá aqui, estamos conseguindo. Aleluia. O senhor tem 33 anos, não é isso? 33. 33. O ministério de Jesus, O povo a vida fala, de Jesus, né? Jesus passou 3 anos, né, de ministério. Exatamente. O senhor é um pastor considerado bem novo, bem novo. Quais são os principais desafios, pastor, que o senhor encontra hoje, assim, para do ministério alinhado com a sua idade, com a sua baixa idade? O meu maior desafio hoje é exatamente a minha juventude. Meu maior desafio hoje é minha juventude. Eu em ser jovem. Esse é o meu maior desafio. Porque lá atrás, no rádio, quando eu falava no rádio, as pessoas, quando me encontravam na rua, me identificavam, eu fui comprar um pastel no centro da cidade uma vez, e quando eu pedi o pastel, aí a irmã fez assim, é o irmão do rádio? É Carlos Hamilton? Eu fiz, sou eu. Conheci pela voz. Meu Deus, como Pela você é voz. novinho, irmão. Oh, Jesus, como o bichinho é novinho. Bichinho, coisa pequenininha. Qual o problema? Entendeu? Então, alguém às vezes chega na nossa igreja e me vê novinho e diz, meu Deus, mas é um pastor tão novinho, como se a minha juventude não me desse carga para eu ser um pastor. Mas eu não pedi para ser Não pastor. chegaram a perguntar pro senhor, pai do senhor, cadê o pastor da igreja? Sim. Chegaram já, né? Já chegaram e fizeram assim, é o pastor da igreja? Cadê o pastor da igreja, sabe? E aí a gente leva. Eu sou um pastor muito tranquilo. Por exemplo, em trabalho de ciclo de oração, as meninas não precisam tanto de mim. Elas me chamam só no final para eu dar um aviso, dar uma bênção apostólica. Eu fico na porta da igreja recebendo os irmãos. Legal, entendeu? Legal, isso é muito bom. Fico na porta. A paz do Senhor, cadê o pastor? Sou eu. Entendeu? Como se o pastor também não pudesse ficar na porta. Se eu não ficar na porta, eu fico no banco da frente, numa cadeira da frente, entendeu? E às vezes as pessoas acham, uma vez falaram assim para mim, também, as nossas cadeiras do altar é tudo igual. Veja como nós somos tradicionalistas. Veja como nós somos tradicionalistas, da tradição. As cadeiras são iguais. Chegou uma pessoa na igreja e ela fez assim, trabalhava com estofaria, e ela fez assim, eu vou mudar essas cadeiras todinha aqui do altar. Eu fiz, glória! Não, mas a do senhor vai ser diferente. A do senhor vai ser uma cadeira maior, destacada. Eu fiz, não, meu irmão, pode deixar a minha igual a de todas. Não, mas a igreja do pastor, a cadeira do pastor tem que ser diferente. Eu fiz, não, mas a cadeira não me faz pastor. Veja que problema. Problemão isso aí. A gente, às vezes, tem que se lidar. A cadeira não me faz pastor. O lugar que eu me sentar na igreja, eu sou pastor. Se eu me sentar no chão, eu sou pastor da igreja. Entendeu? Então, é um problema. A nossa dirigente também. As dirigentes sentam sempre no primeiro banco, né? Na primeira cadeira. Eu percebo que a nossa senta atrás. Eita. Ela já senta atrás. Então, é porque não
não tira a nossa, Não é nosso sobre mérito. isso, é verdade. É. Não, irmão, não é sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais o ego Aham. nos nossos líderes. A igreja precisa trabalhar mais o ego nos nossos líderes, né? Porque é muito difícil, é muito doloroso estar na frente. Então, por que eu vou me gabar? Sabe? Por que eu vou bater no peito e dizer eu sou, eu tenho, eu faço? Não, porque eu não vejo como prestígio, né? Eu não vejo. Eu me formei em jornalismo, eu queria ser jornalista. Para mim, pegar minha carteira de trabalho e ter ela ali, sabe? E eu, ali sim seriam meus méritos, meu jus. Mas eu estou fazendo um ofício que Deus me deu. Então, o dia que ele também quiser tirar de mim, colocar outra pessoa, porque isso vai acontecer, porque eu estou pastor, não é? Isso. Eu estou pastor. Isso vai acontecer. Uma hora ele vai me tirar e vai vir outra pessoa, não é? Já me perguntaram também, eu tenho uma filha de 6 anos, se eu estava preparando, assim que aconteceu aquela polêmica de Débora e Leia, não sei se você ficou sabendo, a polêmica lá da Igreja Deus é Amor, que são as filhas do pastor Davi Miranda. Teve um problemão lá, depois o pessoal se atualiza. Eu não estou aqui para falar da vida dos outros, vou para falar da minha. E perguntaram assim para mim, o senhor está preparando a igreja para deixar para sua filha? Sua filha vai ser pastora? Não necessariamente. Eu não fui preparado para ser pastor. Eu também não estou preparando minha filha para ser pastora. Ela está tendo a educação cristã, né? Mas, se tiver no projeto de Deus da vida dela, então, isso também está acontecendo no nosso meio. O que é que está acontecendo? Você deixa de ser pastor, seu filho agora vai ser. E vai passando de Vira pai um. para filho. É, pai para filho. Vou até ser bem forte com a palavra, tá? Vira um negócio de família, né, pastor? A igreja não é minha, né? Não é. Nós temos contador, porque a gente precisa, Claro, tem que ser né? A organizado. igreja tem CNPJ, a gente precisa juridicamente andar assim, né? A gente faz culto administrativo, a gente trabalha com clareza, com talão e tudo certo, o que entra, o que sai. E no dia em que ele for pastor da igreja, que ele pode ser, por que não? Eu estou Glória a falando Deus, meu do irmão. jovem David, que está aqui nos acompanhando, eu pegar todo esse material, desde a fundação da igreja, até o dia em que ele se possar dizer, olha, até aqui a gente conseguiu isso, temos tanto em caixa, foi feito isso com esse valor, e agora faça a sua parte. Tome, com dinheiro de Deus, né? Mas hoje em dia é diferente, né? Tá me levando para polêmica ele. Não, eu tô super tranquilo aqui. Hoje em dia é diferente. E é uma dessas coisas que está decepcionando. São essas uma das coisas que está decepcionando o povo, a falta de clareza, não é? No meio do povo. E graças a Deus, Deus tem nos dado essa maneira de trabalhar para que a gente também ganhe o povo. E eu preciso estar dentro dessa regra, senão tudo desanda. E penso numa coisa que eu não gosto, é de desconfiança. Eu não gosto de desconfiança. Não é? Meu telefone não tem senha, mas minha senha minha esposa sabe. Perfeito. Por Ótimo. questão de segurança. Uhum. Minha esposa sabe, o jovem todinho sabe aqui que eles usam meu celular também. Entendeu? Isso Mas é bom, assim, pastor, isso é bom. para não ter desconfiança, o culto administrativo é para isso, não é? E qualquer pessoa que chegar para mim e dizer, pastor, eu estou com dúvidas sobre a administração da igreja. O senhor pode me dar o talão, o livro, para a gente ver o que o senhor está fazendo com o dinheiro da igreja? Aqui. Perfeito, que ótimo. Isso é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. E qualquer pessoa pode ter acesso, porque que são os dizimistas da igreja e os ofertantes? Não, o povo. Então, qualquer pessoa pode ter acesso ao cartão, ao caderno, ao histórico de dízimos e ofertas da igreja. Qualquer pessoa. As pessoas não vão fazer isso, né? Mas quem quiser fazer, faça. Esse é o direito. É o famoso ditado, quem não deve não teme, né, pastor? Então, se o senhor não deve nada, porque o senhor vai temer Sim. Das pessoas terem a sua senha do celular, ou a pessoa consultar ali, sei Sim. lá, o livro, ou mesmo a contabilidade da igreja. Com Então, essa certeza. pessoa não deve. Agora, pessoa que tem um medo ali, não, ninguém pode ver a finança da igreja, é porque tem um problema ali. Com certeza deve ter um problema. Eu acho que não exista pastor que diga isso, existe. Que ninguém possa ver. Eu não sei, não. Eu acho que chamar de pastor é difícil, né? Mas assim, eu não duvido, não. Porque assim, é difícil. Uma vez a gente estava com um problema financeiro na igreja, estava faltando dias para a gente pagar nosso aluguel. A gente paga aluguel lá, não é barato, não. E estávamos faltando um valor. E eu procurei uma pessoa da igreja e disse, olha, a gente está faltando um valor tal para a gente pagar o aluguel. Falei pelo WhatsApp.
Aham. Isso numa alta madrugada, chorando, já tinha orado, falado com Deus, e Deus colocou aquela pessoa no meu coração para falar com ela. Eu fui ao banheiro e no banheiro eu mandei o áudio, aquela hora, para a pessoa, para que minha esposa não ouvisse. A gente está precisando, se você puder conseguir, eu lhe agradeço. Assim que a gente tiver o valor, eu lhe dou em mãos. E a pessoa, no outro dia, já de manhã cedo, quando eu abri o telefone, foi um sábado, a pessoa botou assim para mim: não tenho, pastor, eu já dizimei. Eu não tenho, eu já dei meu dízimo. E aquela mensagem me fez entender que ela já tinha feito a parte dela e ela não tinha mais, né? E eu disse amém. Então fui para o ciclo de oração de manhã, coloquei meu joelho no chão e disse: Deus, eu não pedi obra. Eu não pedi obra. Eu não posso tirar do meu salário e colocar aqui, porque eu também já dizimei. Eu sou dizimista. Eu também já dizimei. Eu tenho esse compromisso, eu tenho aquilo, o senhor sabe. Então, ou eu vou mandar uma mensagem para o proprietário dizendo para ele que eu vou atrasar esse mês, o que é muito difícil, né? Ou o senhor mande alguém aqui, faça alguma coisa. Eu preciso que o senhor venha prover esse valor. Era R$ 700 que estávamos precisando. 700. Meu irmão, na hora, quando a dirigente terminou de orar, que levou o ciclo de oração para o almoço, que estávamos saindo, eu e minha esposa, para almoçar, uma pessoa parou com o carro na frente da igreja. Buzinou, aí veio aquela história. Quem é o pastor da igreja? Aí eu disse: sou eu. Esse envelope aqui, Deus mandou entregar ao pastor da igreja, é você mesmo, que sou eu. Eu faço parte de uma igreja muito próspera na Ibiribira. Mas Deus mandou entregar esse envelope aqui. E eu peguei aquele envelope, vi que tinham muitas cédulas ali dentro. Eu disse: Deus, tu és provedor. Eu disse: Rose, que é minha esposa, espera rapidinho, eu já estava esperando o Uber. Espera rapidinho que eu vou no banheiro contar quanto tem aqui. Fui no banheiro e contei. Não tinha 700, tinha mais. Porque o nosso Deus é Deus de obras completas. Ah, maluco. Tinha mais. Tinha mais. Eu digo: Deus, tu és fiel. Cara, se vê esse Deus é muito bom. Tá Obrigado, doido. Jesus. Obrigado, Jesus. E fiquei ali dentro. Olhei para a dirigente e ela sabia, porque eu já tinha dito para ela. Deus é fiel, Jaqueline. A gente conseguiu o valor. Ela fez: glória a Deus, pastor, glória a Deus. Entendeu? E pagamos no dia certo. Ninguém ficou sabendo, só eu, a minha esposa, a dirigente, e a pessoa que eu tinha procurado também, né? E agora o mundo está sabendo, né? Porque Deus Aleluia. faz. Se você estiver precisando de alguma coisa, recorra ao dono de tudo, que ele supre suas necessidades. Aleluia, aleluia, meu pastor, que bênção. Estamos nos encaminhando agora para o final, pastor. Queria que o senhor deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo até agora, que já ouviram sua história, já entenderam os grandes problemas na sua vida, já viram os milagres que Deus fez na sua vida. Queria que o senhor deixasse uma palavra para essas pessoas. Eu quero dizer para você que quando Deus ele tem um projeto para as nossas vidas, não adianta correr, não adianta fugir. Para onde você for, Deus ele vai lhe encontrar. E se você tiver a sua rota e Deus mudá-la, deixe ele conduzir, porque ele sabe o que está fazendo. Salmo 46:10 foi o primeiro salmo que eu preguei numa rádio. E eu não esqueço que nele está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu deixo para sua meditação também. Venho de uma família muito simples, origem muito simples no interior. E hoje mantenho minha simplicidade. Quem sou eu para estar aqui lhe dizendo isso? Mas eu creio que não sou eu que estou falando. É o nosso Deus que está dizendo para você: descanse seu coração e tenha certeza que Ele fará o melhor na sua vida. Amém? Amém, Eu quero pastor. agradecer a vocês também Glória por a terem Deus. me permitido, né, estar aqui. Esses Aleluia. meninos são uma bênção, gente. A gente sente unção na hora que a gente sobe até chegar aqui. Um lugar lindo que eles fizeram para o nome do Senhor ser glorificado, e esse projeto é do céu. A presença Aleluia, de Deus é pastorzão. constante aqui nesse estúdio. Glória a Deus, uma grande honra, viu? Recebê-lo aqui. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que Deus abençoe a vida dos 3 jovens aqui que Amém. acompanharam. Chegaram cedinho, né, rapaz? Chegaram bem cedinho Sadraque, aqui. Mesaque e Abednego vieram comigo, os 3 jovens da fornalha ardente. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, viu, pessoal? Sempre acompanhe o pastor. É algo que eu fazia bastante, né, Diego? O Diego mesmo, lembra? Lá quando a gente era lá na Assembleia de Deus.
A gente tinha mais tempo também, né? A gente estudava, aquela coisa. E algo que a gente fazia muito era chegar perto do pastor. Então o pastor falava, vou na CPAD, eu vou com o senhor. Aí o pastor, não, eu vou fazer uma visita à casa do irmão, eu vou com o senhor também, tá? Também E era assim. até hoje eu colho frutos disso. Então estejam perto desse homem aqui, tá? Vocês também que são da igreja, que estão próximos, que estão vendo isso aqui, fique perto desse homem. Ajude esse homem aqui, Amém. porque eu tenho certeza que vocês só têm a ganhar. Tá? A gente conhece o ministério de Eliseu, né? E Eliseu foi uma bênção porque estava ali pertinho de Elias, sempre absorvendo um pouquinho dessa bênção e dessa unção. Então, façam isso, viu, pessoal? Eu sou jovem também, sou velho não, tá? Mas fica o conselho para a juventude aqui. Amém? Então, pessoal de casa, que Deus abençoe a vida de vocês. Quero muito agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento. Se vocês ainda não leram aqui o QR Code, vocês estavam muito presos naquilo que o pastor estava falando, por favor, ó, tem aqui, ó, do lado de cá, vai estar aparecendo agora o QR Code da Casa do Julgamento. Se você nunca foi na Casa do Julgamento, não sabe o que é, já tem um podcast aqui no 95, você pode ir lá dar uma olhada. E agora está aparecendo aqui o outro QR Code, que é o QR Code do Pix, aqui da 95. Então, se você quiser nos ajudar dessa maneira, ser o mantenedor desse trabalho, muito obrigado. Então, se você puder, leia aqui e o Pix também está na descrição. Amém? Pastor, qual a sua rede social lá no Instagram? @pastor Carlos Hamilton. Vai lá tomar um cafezinho comigo todo dia de manhã. Tem um cafezinho lá especial esperando você. Eu vi. Isso é bom. Então, pessoal, acompanhe o Pastor Carlos também. As redes sociais da 95 estarão aqui na descrição também. Então, nos acompanha lá. Que isso, a gente fala muito sobre prestação de conta. A gente falou aqui, a gente presta conta. Muito bem. Então, assim, quando chega um negócio novo, o Diego pega. Chegou a câmera nova, o Diego filmou. Tá aqui, pessoal, a câmera nova que a gente recebeu. Então, a gente faz questão também de estar prestando conta lá para vocês. Acompanha a gente no Instagram, que já tem novidade, gente. Tem cada coisa legal que tá chegando. Então vai lá no Instagram e acompanha o nosso trabalho. Amém? Amém. Mais uma vez, pastor, Deus abençoe sua vida. Vamos compartilhar, ajudar os nossos irmãos aqui do 95 Podcast. Isso aí. Ah, meu Deus do céu, um abraço pro Micael, meu irmão. Micael. Cara, Micael fez a ponte. Cara, é quase um produtor nosso agora, viu? Micael. Quase um produtor nosso. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você fez a ponte. Você tá com a gente aí no programa do Brega por aqui. Produtor, vai ser meu diretor. Eita glória. E o pastor quando chegou aqui falou logo, eu só não vim do Brega. Eu não vim do Brega, não. Eu não vim do Brega. Mas vim lá das Brenhas de São Vicente Ferre e tamo junto aqui. Amém, aleluia. Amém. Pessoal, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a sua vida. E nós nos veremos no próximo podcast. Deus abençoe. Tchau, tchau.